¿Qué pasó con Jesús entre su nacimiento y el inicio de su ministerio a los 30 años? La Biblia es casi completamente silenciosa sobre este periodo. Son casi 3 décadas de silencio, los llamados años perdidos de Jesús. Pero hay una excepción, una única historia, un destello de luz en medio de la oscuridad, un solo evento que el evangelista Lucas, el médico y historiador, consideró tan crucial, se aseguró de que la humanidad nunca lo olvidara. Es la historia de cuando Jesús tenía 12 años. Desapareció durante 3 días y causó un pánico absoluto en sus padres. Este no es solo un lindo relato de la infancia de Jesús. Este es el momento de su despertar. Es la primera vez que escuchamos su voz en los evangelios, y las primeras palabras que pronuncia son tan enigmáticas y profundas que ni siquiera sus propios padres pudieron comprenderlas. Porque esta historia, y solo esta, sobrevivió para ser contada. ¿Qué sucedió realmente durante esos 3 días en el templo de Jerusalén que asombró a los más grandes maestros de la ley? Y lo más importante, ¿qué te revela este evento sobre tu propio propósito y el momento en que estás llamado a despertar? Prepárate, porque estás a punto de descubrir el secreto de los 3 días que Jesús desapareció, y cómo este único evento de su adolescencia contiene la clave a entender toda su vida y la tuya. La historia se encuentra en Lucas, capítulo 2, y comienza de una manera bastante ordinaria. Versículo 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Esto nos dice mucho. La familia de Jesús era devota. Cumplían con la ley de Moisés, que requería que los hombres judíos se presentaran en el templo 3 veces al año para las grandes fiestas. La Pascua era la más importante. La viaje desde Nazaret, en la región de Galilea, hasta Jerusalén, en Judía, no era un paseo. Eran más de 100 kilómetros, un viaje de varios días a pie en burro. Y no viajaban solos. Lucas nos dice que iban en la caravana. Imagina una gran compañía de familiares, amigos y vecinos, todos viajando juntos por seguridad y compañerismo. Era un evento social y religioso masivo. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, según la costumbre de la fiesta. La edad es clave. A los 12 años, un niño judío estaba en el umbral de la adultez. Estaba a punto de convertirse en un hijo de la ley bar mitzvah a los 13, responsable de sus propias acciones y de cumplir los mandamientos. Jesús no era un niño pequeño que se perdió por accidente. Era un joven consciente, en un momento de transición crucial en su vida. La familia celebra la Pascua, una fiesta que dura una semana. Y luego, comienza el viaje de regreso. Y aquí es donde el drama se desata. Versículo 43. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron perder al Hijo de Dios? La respuesta está en la dinámica de la caravana. Era común que los hombres viajaran en un grupo, y las mujeres y los niños en otro. Un niño de 12 años, como Jesús, tenía la libertad de moverse entre ambos grupos. María probablemente pensó que estaba con José. José probablemente pensó que estaba con María o con otros parientes. Confiaban en él, era un buen chico. Nunca había dado problemas, así que, durante todo un día de viaje, no se preocuparon. Versículo 44. Y pensando que estaban en la caravana, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Imagina, esa noche, la caravana se detiene para acampar. Las familias se reúnen, y María busca a José, y le pregunta,
¿dónde está Jesús? Y José responde, pensé que estaba contigo. En ese momento, un escalofrío recorre sus espinas. El pánico comienza a instalarse. Revisan cada tienda. Preguntan a cada primo, a cada tía, a cada amigo. Nadie lo ha visto desde que salieron de Jerusalén. Su hijo no está, ha desaparecido. Para cualquier padre, esta es la peor pesadilla. Pero para María y José, era mucho más. Este no era un niño cualquiera. Este era el niño de la promesa. El niño anunciado por ángeles. El niño nacido de una virgen. El niño que los pastores adoraron y los magos buscaron. El niño que el anciano Simeón profetizó que sería una señal de contradicción y que una espada atravesaría el alma de su propia madre. Todo el peso de la historia de la salvación descansaba sobre sus hombros, y habían perdido al Mesías. El versículo 45 es desgarrador en su simplicidad, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, buscándole. Un día de viaje de ida, ahora, un día de viaje de vuelta, con el corazón en un puño, cada kilómetro una agonía. Y luego, la búsqueda en la ciudad. Jerusalén durante la Pascua era un hervidero de gente, con cientos de miles de peregrinos. Buscar a un niño allí era como buscar una aguja en un pajar. Pasó un día, pasaron 2 días. La ansiedad se convirtió en angustia. Lo habrían secuestrado, se habría accidentado, estaría herido en algún callejón. 3 días, durante 3 largos y tortuosos días, el Salvador del mundo estuvo perdido. Y durante 3 días, sus padres experimentaron una fracción del dolor y la pérdida que el mundo sentiría un día cuando él estuviera en la tumba. La conexión es innegable. Los 3 días de búsqueda son una prefiguración profética de los 3 días de silencio entre la crucifixión y la resurrección. Y entonces, finalmente, lo encuentran. ¿Dónde? En el último lugar que se les ocurrió mirar. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Detengámonos en esta imagen. No lo encontraron jugando en la calle. No lo encontraron asustado en un rincón. Lo encontraron en el templo, el centro neurálgico de la vida religiosa judía. Y no estaba simplemente allí, estaba sentado en medio de los doctores. Estos eran los teólogos más brillantes de la nación, los herederos de una tradición de siglos. Hombres como Hillel y Shammai, cuyas escuelas de pensamiento definían el judaísmo de la época. Y Jesús, un niño de 12 años de un pueblo insignificante de Galilea, está sentado en medio de ellos, como uno más. Y la dinámica es fascinante. No está predicando. Está oyéndoles y preguntándoles. Está participando en el método de aprendizaje rabínico, un diálogo respetuoso, un debate de ideas, una búsqueda de la verdad a través de preguntas y respuestas. Pero luego, el versículo 47 añade un detalle crucial, y a todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así que no solo hacía preguntas, también daba respuestas. Y sus respuestas eran tan profundas, tan llenas de una sabiduría que desafiaba su edad, que los más grandes eruditos de Israel estaban asombrados. Este no era un conocimiento meramente aprendido. Esta era una sabiduría innata, una comprensión directa de las cosas de Dios que fluía de él de forma natural. Y entonces, María y José irrumpen en la escena. Versículo 48. Y cuando le vieron, se asombraron. La palabra griega es de ekpleso, que significa ser golpeado, aturdido, abrumado. Estaban en shock, por un lado, por el alivio de encontrarlo sano y salvo, por otro, por la escena que encontraron. Su hijo, el carpintero de Nazaret, debatiendo con la élite intelectual de la nación. Y la reacción de María es tan humana, tan real,
tan relatable para cualquier padre. No dice gracias a Dios que estás a salvo. Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Se puede sentir la mezcla de alivio, frustración y dolor en su voz. 3 días de pánico y búsqueda desesperada se desbordan en esa pregunta. Es el grito de una madre que ha sufrido inmensamente. Y la respuesta de Jesús es el corazón de toda la historia. Es el momento del despertar. Son las primeras palabras que pronuncia en todo el Nuevo Testamento. Y son absolutamente desconcertantes. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Analicemos esto. Es una respuesta que parece casi insensible. No hay una disculpa, no hay un lo siento, mamá. No quería preocuparos. Hay una contrapregunta que invierte la situación. ¿Por qué me buscabais? Es como si dijera, después de todo lo que sabéis, porque este es el último lugar en el que buscáis. ¿Por qué os sorprende encontrarme aquí? Y luego, la frase que lo cambia todo, en los negocios de mi padre. En el griego original, la frase es en tois tou patros mou, que literalmente significa, en las cosas de mi padre. Puede significar, en la casa de mi padre, entre la gente de mi padre ocupado en los asuntos de mi padre. Todas estas interpretaciones son correctas y se complementan. El templo era, literalmente, la casa de su padre. Los doctores de la ley eran, en teoría, la gente de su padre. Y el estudio y debate de las escrituras eran, sin duda, los asuntos de su padre. Esta es la primera vez que Jesús articula su identidad única y su relación con Dios. No dice nuestro Padre, dice mi Padre. Es una declaración de filiación divina directa y exclusiva. Y con esta frase, traza una línea. José es su padre terrenal, a quien respeta y obedece. Pero su verdadera identidad, su vocación primordial, su esencia más profunda, pertenece a su Padre Celestial. Está declarando que su lealtad última no es a su familia terrenal, sino a su misión divina. Y esta es una verdad que ni siquiera ellos estaban preparados para escuchar. Versículo 50. Mas ellos no comprendieron las palabras que les habló. A pesar de todo lo que habían visto y oído, esto era demasiado. El salto de su hijo, el niño que habían criado, al Hijo de Dios ocupado en los asuntos de su padre, era un abismo que aún no podían cruzar. Y aquí vemos la increíble paciencia de Dios. Jesús no los reprende por su falta de comprensión. No insiste, simplemente, habiendo hecho su declaración, habiendo plantado la semilla de su verdadera identidad, vuelve a someterse a su autoridad terrenal. Versículo 51. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Este es uno de los versículos más asombrosos de la Biblia. El mismo, que acababa de asombrar a los doctores, con su sabiduría y de declarar su filiación divina, ahora vuelve a la vida ordinaria, a la carpintería, a la obediencia a sus padres terrenales. Durante otros 18 años, el Hijo de Dios viviría en la oscuridad de Nazaret, un carpintero anónimo. ¿Por qué? Porque aún no era su hora. Pero algo había cambiado para siempre. Jesús había despertado a su vocación. Y María, aunque no entendía completamente, sabía que este momento era crucial. El versículo concluye, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella atesoraba estos recuerdos, estas palabras, estas escenas, reflexionando sobre ellas, esperando el día en que todo tendría sentido. Es muy probable que fuera la propia María quien, años más tarde,
le contara esta historia a Lucas. Es una historia contada desde la perspectiva de una madre, llena de la emoción y el asombro de una madre. Y el resultado de esta vida oculta y obediente se resume en el versículo final. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo es una joya teológica. Nos muestra la humanidad perfecta de Jesús. Crecía físicamente en estatura, crecía intelectualmente en sabiduría, crecía socialmente en gracia para con los hombres, y crecía espiritualmente en gracia para con Dios. No era un autómata divino, pasó por el proceso humano de crecimiento y maduración, pero lo hizo perfectamente, sin pecado. Entonces, ¿por qué esta historia? Porque Lucas la eligió entre todas las posibles historias de 30 años de vida. Primero, porque marca el despertar de la autoconciencia mesiánica de Jesús. Es el momento en que él mismo articula quién es y cuál es su prioridad. Es el prólogo de su ministerio público. Segundo, porque establece un patrón para su vida entera, la sumisión a la voluntad del Padre por encima de todo, incluso de los lazos familiares más queridos. Cuando su familia intente detenerlo durante su ministerio, él dirá: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. La lealtad a la misión del Padre es suprema. Tercero, porque nos enseña sobre la naturaleza de la fe. María y José, las personas más cercanas a Jesús, no lo entendieron todo. Su fe era un viaje, una lucha, un proceso de guardar cosas en el corazón y esperar la revelación. Si ellos lucharon, nosotros también podemos darnos permiso para luchar con los misterios de Dios. Cuarto, y quizás lo más importante para nosotros hoy, es una historia sobre el propósito. A los 12 años, Jesús sabía cuál era su propósito: estar en los negocios de su Padre. Y aunque volvió a una vida ordinaria durante casi 2 décadas, esa comprensión fundamental guió cada uno de sus pasos. Esta historia te hace una pregunta directa. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuáles son los negocios del Padre para tu vida? Puede que no lo descubras en un debate teológico, en un templo. Puede que sea en la quietud de tu habitación, en el servicio a los demás, en el uso de tus dones. Pero el llamado es el mismo: encontrar esa vocación central que da sentido a todo lo demás. Y una vez que la encuentras, como Jesús, puedes volver a tus responsabilidades diarias, a tu Nazaret. Pero ahora todo es diferente. Ahora tienes un porqué que puede soportar cualquier cómo. La historia de Jesús en el templo no es el final de los años perdidos. Es el principio, es la brújula que se fija en el norte. Es la nota clave que establece la sinfonía de una vida vivida enteramente para la gloria de Dios. Es la prueba de que incluso en la juventud, en la aparente normalidad, Dios se está obrando, preparando, llamando. Y la única pregunta que queda es: cuando Él te llame, responderás como el niño Jesús, declarando con confianza y calma: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La belleza de esta historia está en sus camadas. Cada detalle, cada palabra, é acentuada como yuma porta para yuma compreensão mais profunda de que me acentuada Jesús, y do que significa seguir a Deus. Pensemos na caravana. No era apenas un grupo de pessoas viajando juntas. Era uma comunidade en movimento. As crianças corrían entre os grupos, os adolescentes provavelmente formaban seus propios círculos sociais. Había uma sensação de segurança na multidão, y uma confianza implícita de que todos cuidaban de todos. He acentuada precisamente esa confianza
que permite o desaparecimiento de Jesús. No fue negligencia por parte de María y José, mas un subproducto de una cultura comunitaria. Eles no vivían como ansiedad individualista do nosso tempo. A esa confianza na comunidade era, de certa forma, y una extensao da esa confianza en Deus. Y é acentuada esa mesma confianza que é acentuada a balada até ao amago. Imagine a cena quando a noite cai no final do primeiro día de viaje. O cheiro de fogueiras, o son de conversas e risos, o balido das ovelas. María prepara a refeição da noite, esperando que Jesús apareça a cualquier momento, tal vez como seus primos, Tiago y Judas. Mas ele não aparece. Ela vai até José, que está a conversar como só outros homens. E a pergunta casual, viste Jesús, transforma-se lentamente numa preocupação crescente. A busca começa de forma casual, depois torna-se sistemática. Finalmente, desesperada. O pânico deles não era apenas o de peix que perderam un filo. Era un pánico teológico. Eles éramos guardiões da esperança de Israel. Tinham recebido y uma incumbencia sagrada do propio Deus. Perder Jesús não era apenas uma tragedia familiar, era un potencial fracaso cósmico. Teríam eles falado na sua missão mais importante. Teria Deus, de alguma forma, retirado o seu favor. Estas perguntas devem tê-los assombrado durante a longa e solitária viagem de volta a uma Jerusalém que ele aparecia hostil e esmagadora. Y os 3 días. Este número é acentuado a un eco poderoso en toda a escritura. Jones esteve 3 días, 92 grande peixe. Abraão viajou 3 días, até ao monte Moria, para sacrificar Isaac. E, o mais importante, o propio Jesús estaria 3 días no coração da terra. A angustia de María y José durante esses 3 días é acentuada un espelo sombrio da angustia dos discípulos após a crucificação. En ambos os casos, aquele que les pensaban que entendían desapareceu. En ambos os casos, a esperanza parecía perdida. E en ambos os casos, a revelação no terceiro día mudou tudo. Ao encontrar Jesús no templo, María e José não encontraram apenas a ele. Encontraram uma nova dimensão da sua identidade. Da mesma forma, no terceiro dia após a crucificação, os discípulos não encontraram apenas um túmulo vazio. Encontraram um Salvador ressuscitado e uma nova compreensão do seu poder. A cena no templo é acentuada un confronto de dois mundos. Por un lado, temos a sabedoria estabelecida de Israel, os doutores da lei. Eram homens que tinham dedicado as suas vidas ao estudo da Torá. Conhecia más escrituras de cor. Éramos guardiões da tradição. Por outro lado, temos Jesús, un rapaz de 12 anos, sem formação formal, da Galileia, e uma região muitas vezes desprezada pela elite de Jerusalém. E, no entanto, é acentuada ele que está no centro. A sua sabedoria não provém de anos de estudo, mas de uma comunhão inata como afán de toda a sabedoria. Ele não está a desafiar a autoridade deles de forma arrogante. Pelo contrário, está a honrá-los ao participar no seu método de discurso. Mas, ao fazê-lo, expõe as limitações do conhecimento puramente acadêmico. As suas perguntas e respostas não são meramente intelectuais, são existenciais. Apontam para a realidade viva, por detrás do texto. Ele não está apenas a discutir sobre Deus, está a revelar Deus. A resposta de Jesús a María: não sabíeis que nos negocios de meu pai me acentuada necessário estar. É acentuada o pantó de viragem de toda a sua vida. Até este momento, a sua identidade divina tinha sido algo falado sobre ele por outros anjos, pastores, Simeão, Ana. Egea, é acentuada ele que me afirma. É acentuada a sua primeira declaração de missão. E é acentuada uma declaração radical. Ele está a redefinir a família. Está a dizer que a sua ligação ao Pai Celestial é acentuada mais fundamental do que a sua ligação aos seus pais terrenos.
Isto não é acentuada uma rejeição de María y José. É acentuada uma recontextualização. Ele está convidado a saber não apenas como seus pais, mas como seus condiscípulos na missão do Pai. É acentuada uma transição difícil para qualquer pai, o momento em que percebem que o seu filho não lhes pertence, mas pertence ao seu próprio destino, ao seu próprio chamado. Para María y José, essa transição foi infinitamente mais profunda. Eles tiveram de entregar o seu filho, não apenas ao seu futuro, mas ao seu papel como Salvador do mundo. E a obediência, que se segue acentuada igualmente radical. O facto de Jesus, depois de uma demonstração tão profunda de sabedoria e autoridade divina, regressar a Nazaré e estar de lhes sujeito durante mais 18 anos, é acentuada uma lição de humildade que avala a mente. O mundo valoriza a ascensão rápida, a autopromoção, a tomada de poder. Jesus escolhe o caminho da obscuridade, da paciência, do trabalho manual. Ele ensina-nos que o propósito divino não se manifesta sempre em grandes gestos públicos. Muitas vezes, é acentuada forjado na fidelidade silenciosa da vida cotidiana. Os 18 anos em Nazaré não foram um compasso de espera. Foram uma parte essencial da sua missão. Foi aí que ele aprendeu o que significava ser humano. Foi aí que ele santificou o trabalho comum. Foi aí que ele viveu a vida que veio redimir. O seu crescimento em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens não foi automático. Foi o resultado de uma vida de obediência diária, de comunhão como seu pai no meio do mundano. Esta história, portanto, não é acentuada apenas sobre um evento na vida de Jesus. É acentuada um mapa para a nossa própria jornada espiritual. Todos nós temos os nossos momentos de desaparecimento, quando nos sentimos perdidos ou quando Deus parece distante. Todos nós temos os nossos 3 dias de busca ansiosa. E todos nós somos chamados a ter o nosso momento de despertar no templo, o momento em que compreendemos que a nossa vida não é acentuada nossa, mas pertence aos negócios do Pai. E depois de se despertar, somos chamados a regressar a grave-nos a Nazaré, nossas vidas cotidianas, mas segue a transformados, como um novo sentido de propósito e uma nova lealdade. A história de Jesus aos 12 anos não é acentuada uma relíquia histórica. É acentuada um convite perpétuo, um convite para encontrar a nossa identidade em sermos filhos e filhas de Deus, e para viver essa identidade na fidelidade obediente de cada dia, crescendo em sabedoria e graça, até que a nossa hora também chegue. A questão não é acentuada se Deus tem um plano para a sua vida. A questão é acentuada se, como jovem Jesus, você terá a coragem de o abraçar. Mesmo que isso signifique deixar para trás as expectativas dos outros e até mesmo a sua própria compreensão de quem você pensava que era. A jornada para os negócios do Pai começa como um único passo de fé, e uma única declaração de que a sua vida pertence a Ele. E essa jornada, como a de Jesus, tem o poder de mudar o mundo. Vamos mergulhar ainda mais fundo na psicologia e na teologia deste momento. A reação de María é acentuada a chave. Filho, por que nos has hecho esto? Esta não é acentuada apenas a pergunta de uma mãe preocupada. É acentuada a voz da antiga aliança, da tradição, da ordem estabelecida, a questionar a novidade disruptiva do reino de Deus. É acentuada a humanidade a perguntar a Deus por que os seus caminhos são tão diferentes dos nossos. María, apesar da sua fé imaculada, ainda opera dentro de um paradigma humano de família, de e expectativa. Ela espera que o seu filho se comporte de acordo com as normas. Mas Jesus não veio para se conformar às normas, veio para as transcender. A sua resposta, porque me buscabais, não é acentuada a uma repreensão, mas um convite a uma nova forma de ver.
Él está a desafiar-los a mudar a sua perspectiva, a deixarem de o procurar ao nível do terreno, e a começarem a procurá-lo ao nível do divino. Ele está a dizer deles que a sua verdadeira localização não é acentuada geográfica, mas teológica. Ele está sempre nos negócios de seu pai. Se eles tivessem procurado como solos da fé em vez de como solos do medo, ter-lo llame encontrado muito mais cedo. Considere o contraste entre Herodes, no nosso último vídeo, e Jesus neste. Herodes, no auge do seu poder, está obcecado em proteger o seu reino terreno. Ele mata para preservar o seu trono. Jesus, aos 12 anos, sem poder terreno, está completamente focado no reino do seu pai. Ele não procura proteger-se a si mesmo, mas sim cumprir sua missão. Herodes representa o poder do mundo, baseado no medo, na violência e no controlo. Jesus representa o poder do céu, baseado no amor, no serviço e na submissão à grave vontade do Pai. A cena no templo é acentuada ao primeiro confronto silencioso entre estes dois reinos. Enquanto os reinos do mundo se constroem como exércitos e palácios, o reino de Deus começa como uma conversa tranquila, no meio de estudiosos. Como um rapaz de 12 anos a lembrar ao mundo a quem pertence a verdadeira autoridade. E o que dizer dos doutores da lei? A sua admiração é acentuada significativa. Estes homens éramos guardiões da ortodoxia. Eram rápidos a detectar e a condenar qualquer desvio da doutrina. O facto de estarem maravilhados e não escandalizados com Jesus sugere que a sua sabedoria, embora transcendente, estava profundamente enraizada nas escrituras que eles tanto prezavam. Jesus não estava a inventar uma nova religião. Estava a revelar o significado mais profundo da antiga. Ele era a palavra tornada carne, e as palavras que ele falava ressoavam como a verdade da palavra escrita. Ele era a resposta às perguntas que eles tinham passado a vida a fazer. Ele era o cumprimento das profecias que eles tinham passado a vida a estudar. Naquele momento, no templo, a antiga aliança encontrou-se face a face com a nova, e a única resposta possível foi o espanto. Podemos também extrair uma lição poderosa sobre a educação. O método de Jesus no templo, ouvindo-dos e perguntando deles, é acentuada um modelo de verdadeiro aprendizado. Ele não chega com todas as respostas. Ele começa por ouvir. Ele respeita a sabedoria dos seus anciãos. Ele faz perguntas que sondam, que desafiam, que abrem novas vias de pensamento. E é acentuada a través deste processo de diálogo humilde e inquisitivo que a sua própria sabedoria superior se torna evidente. Isto contrasta fortemente com a arrogância intelectual que muitas vezes vemos hoje. Jesus ensina-nos que a verdadeira inteligência não consiste em ter todas as respostas, mas em fazer as perguntas certas e em ouvir atentamente as respostas dos outros. É acentuada um modelo de aprendizado que é acentuada simultaneamente humilde e confiante, respeitoso e disruptivo. Finalmente, a história é acentuada um poderoso lembrete de que os planos de Deus operam num cronograma diferente do nosso. 18 anos. 18 anos de silêncio e obscuridade depois de uma revelação tão profunda. Por quê? Porque o caráter é acentuada forjado na obscuridade. A fidelidade é acentuada testada no mundano. A obediência é acentuada aperfeiçoada nas pequenas coisas. Jesus teve de aprender a ser um filho obediente a Maria e José, antes de poder ser o Salvador obediente que iria para a cruz. Ele teve de aprender a manejar um martelo e um cincel, antes de poder manejar o destino do mundo. Ele teve de ser fiel na pequena aldeia de Nazaré, antes de poder ser fiel na grande cidade de Jerusalém. A nossa cultura obcecada como sucesso instantâneo e a fama viral precisa desesperadamente desta lição. O crescimento verdadeiro, o crescimento que dura, é acentuada lento, é acentuada oculto, é acentuada ao resultado de uma longa obediência
na mesma direção. Não despreze os seus anos em Nazaré. É acentuada aí que Deus está a prepará-lo para o seu Jerusalém. É acentuada na fidelidade das tarefas diárias que você está a ser moldado para o seu propósito final. A história de Jesus aos 12 anos não é acentuada, em última análise, sobre um evento de 3 dias. É acentuada sobre uma vida inteira de submissão à grave vontade do Pai. Começou com uma declaração no templo, foi vivida numa carpintar e em Nazaré, e culminou numa cruz no Gólgota. E o convite para nós é acentuada ao mesmo: encontrar o nosso propósito nos negócios do Pai e depois viver esse propósito com fidelidade humilde, um dia de cada vez, confiando que, no tempo de Deus, a nossa própria história se desdobrará exatamente como deveria, para essa sua glória e para o nosso bem. A pergunta que ecoa a través dos séculos, desde aquele templo em Jerusalém, não é acentuada apenas para Maria e José, mas para cada de nós. ¿Por qué me buscáis? Estamos a procurar Jesus nos lugares errados. Estamos a procurar Jesus que se encaixe nas nossas expectativas, nas nossas tradições, no nosso conforto. Ou estamos dispostos a procurá-lo onde Ele realmente está, no centro da vontade do Pai, a chamar-nos para nos juntarmos a Ele nos seus negócios eternos? A resposta a essa pergunta determinará não apenas como vemos esta história, mas como vivemos as nossas vidas. Vamos levar esta aplicação a um nível ainda mais pessoal. A história de Jesus no templo é acentuada um espelho para a nossa própria jornada de fé. Quantas vezes construímos uma imagem de Jesus que é acentuada confortável, previsível e segura? Um Jesus que se encaixa perfeitamente na nossa rotina, que abençoa os nossos planos e que nunca nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Este é acentuado ao Jesus da caravana. É acentuado ao Jesus que esperamos encontrar entre os nossos parentes e conhecidos, dentro das estruturas familiares da nossa fé. E quando, de repente, esse Jesus parece desaparecer, entramos em pânico. Sentimos que perdemos a nossa fé, que Deus nos abandonou. Procuramos freneticamente, mas procuramos nos lugares errados, nos lugares onde Ele costumava estar, não onde Ele está ella. A lição de Maria e José acentuada a nossa lição. A essa busca desesperada levou-os de volta a Jerusalém, de volta ao centro, de volta ao templo. Da mesma forma, quando sentimos que perdemos Jesus, o caminho não é acentuado a continuar a vaguear ansiosamente na periferia, mas regressar ao coração da nossa fé. É acentuada a voltar à grave oração, à grave escritura, à grave comunidade dos santos. É acentuada a procurar na o Jesus da nossa imaginação, mas o Jesus que se revela na é sua palavra e na é sua igreja. E, muitas vezes, como eles, encontramos-lo num lugar que nos surpreende, a fazer algo que não esperávamos. Encontramos-lo no meio dos doutores, no meio das questões teológicas difíceis que talvez tenhamos evitado. Encontramos-lo a desafiar as nossas suposições, a expandir a nossa compreensão e a chamar-nos a uma maturidade mais profunda. A pergunta de Jesus: não sabíeis que nos negócios de meu Pai me é acentuada necessário estar? Ecoate nos hoje. Ele está a perguntar-nos: onde é acentuada que tens estado a procurar? Tens estado a procurar um Salvador que sirva aos teus interesses? Ou estás disposto a juntar-te a um Senhor que está ocupado com os interesses do Pai? Estar nos negócios do Pai significa alinhar as nossas prioridades com as de Deus. Significa que a nossa carreira, a nossa família, os nossos passatempos, tudo é acentuado secundário em relação à grave vocação central de amar a Deus e ao próximo. Significa que o nosso principal projeto de vida não é acentuada a nossa própria felicidade ou sucesso, mas a glória de Deus e o avanço do seu reino. Isto não significa que todos tenhamos de nos tornar teólogos ou missionários a tempo inteiro. Lembre-se, Jesus regressou a Nazaré. Ele viveu os negócios do Pai na fidelidade de uma vida normal. Para nós, pode significar ser um pai e uma mãe que cria os filhos no temor do Senhor.
Pode significar ser un empregado que trabalha com integridade e excelência como para o Senhor, e não para os homens. Pode significar ser um artista que cria a beleza que aponta para o Criador. Pode significar ser um vicino que ama e serve os que o rodeiam. Os negócios do Pai não são um lugar, mas uma postura do coração. É acentuada a decisão de fazer de cada momento, de cada tarefa, de cada relação, e uma oportunidade para honrar a Deus. A história termina com Jesus a crescer em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Este é acentuada ao fruto de uma vida centrada no Pai. Quando vivemos para o propósito de Deus, crescemos em todas as dimensões. A nossa mente é acentuada a aguzada sabedoria. O nosso corpo é acentuada a cuidado como um templo estatura. As nossas relações são enriquecidas, graça para com os homens, e a nossa comunhão com Deus aprofunda, se graça para com Deus. É acentuada a imagem de uma humanidade plena, a imagem do que todos nós fomos criados para ser. Portanto, da próxima vez que ler esta história, não a veja apenas como um evento na vida de Jesus. Véjada como um chamado na SUA, um chamado para deixar a segurança da caravana, para enfrentar o pânico da busca, para se maravilhar com a revelação no templo, e para abraçar a SUA própria vocação de estar nos negócios do Pai. É acentuada um chamado para crescer, para amadurecer e para se tornar a pessoa que Deus o criou para ser. A SUA Nazaré espera por si, mas primeiro, tem de ter o se encontro em Jerusalém. Tem de ouvir a pergunta que muda tudo. Não sabias que nos negócios de meu Pai me acentuada necessário estar? E tem de responder, não com palavras, mas com a SUA vida. Essa é acentuada a lição intemporal do rapaz de 12 anos que nos ensinou o que significa verdadeiramente crescer.